Olá, boa noite. Começando a primeira live sobre a maternidade na Bíblia. E na live de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Eva, a primeira mãe na Bíblia. Vamos aguardar os seguidores que estão entrando. Olá, Joyce. Vamos começar dizendo que esse é um tema que já vem ardendo no meu coração há algum tempo. E Deus já vem preparando isso. E eu tenho procrastinado um pouco. E aí chega um momento que você precisa tomar coragem e ir de verdade, né? Oi, mãe. E a ideia é começar de Gênesis, mas eu tenho plena consciência de que nada pode ser feito se não for guiado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo ele é livre para ministrar essa noite aos corações. Ele é livre para direcionar tudo que for feito aqui. Então, se ele quiser sair de Eva e ir lá para Apocalipse, é tudo dele, é tudo para ele. Eu tenho certeza que desde a eternidade ele já preparou todas as pessoas que vão estar aqui essa noite. Ele já sabia que cada um de vocês já estaria aqui. E é com grande alegria, né, que eu posso estar aqui hoje compartilhando um pouquinho disso que Deus colocou no meu coração com vocês. Então vamos lá, porque as lives daqui do Insta tem um tempo, então quando der uma hora a gente é meio que expulso da sala, né? A partir de semana que vem a ideia é fazer a transmissão pelo canal do YouTube. E aí eu vou marcar tudo direitinho por aqui pela página, porque aí depois dá pra baixar e a live fica disponível, né? Eu quis começar fazendo por aqui pelo Insta porque é possível interagir com vocês, então eu consigo ler assim, né, o pessoal que tá entrando, a galera aí. Então vamos lá. O texto base de hoje é Gênesis 3:16. Eu vou ler com vocês, mas eu gostaria que vocês também dessem uma pesquisada nesse versículo, porque existem diferentes versões, né? E eu acho muito interessante, quando eu estou estudando, né, qualquer coisa da Bíblia, eu faço uma comparação entre as versões. E isso é muito legal. Se vocês quiserem falando alguma coisa, vocês podem ir escrevendo, que eu vou tentar ler por aqui, né? Vamos lá, então. Gênesis 3:16, para o pessoal que acabou de entrar agora, né, Tita? Oi, Tita. Vamos lá. Em Gênesis 3:16 diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nós vamos fazer esse estudo em partes desse versículo, tá bom? Eu vou só contextualizar, porque nós temos alguns irmãos aqui, né, que podem não conhecer o contexto desse texto, né, o que vem antes dele. Até aqui não existia nada, e Deus começou a criação do mundo e criou Adão e posteriormente criou a Eva. Então Eva foi enganada pela serpente e enganou seu marido. E então Deus chama os dois para uma conversa sobre as consequências das suas atitudes, sobre a consequência da sua desobediência, né? E aí quando Deus chama esse casal para conversar, né, Adão e Eva, para quem entrou agora, oi tia Lele, nós estamos em Gênesis 3, versículo 16. Eu estou contextualizando um pouco. E então Deus, quando vai se dirigir a Eva, né, e a mulher disse, é Deus se dirigindo a Eva sobre as consequências dos seus atos, né? De ter não somente desobedecido ao Senhor, mas levado seu marido também à desobediência. Então, na primeira parte, né, de Gênesis 3:16, Deus diz assim: multiplicarei grandemente a tua dor. Até aqui. Vou aumentar. Em algumas versões, por isso que eu falei com vocês assim, vão dando uma lida nas versões de vocês, porque tem uma variação de versões, né? A minha versão aqui, ó, eu tô com a Bíblia de Estudo da Mulher, né? Só para vocês saberem. É João Ferreira de Almeida. Mas eu dei uma lida em outras versões também.
E em outras versões fala: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gestação. Então, assim, dor, em algumas versões falando de sofrimento, nós vamos tatear um pouco ao longo desse texto e observar que dor e sofrimento, na sua etimologia, não são iguais, né? Para a psicologia não são iguais. Nós vamos trazer a distinção disso aqui. E esse sofrimento vai ser aonde? Durante a gestação, né? Então, vamos lá. Primeiramente, Deus fala: vou aumentar o teu sofrimento na gravidez, né? Em outra versão ele fala: vou aumentar o teu sofrimento na gravidez. E aqui, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que somente lá na frente, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Somente lá em Gênesis 4 é que Adão e Eva vão se conhecer, ou seja, somente em Gênesis 4 é que os dois vão, de fato, terem relações sexuais. Nesse capítulo 3, versículo 16 aqui, Eva ainda não conhecia, no sentido, né, carnal, a Adão. Mas Deus já falava de gravidez, Deus já falava de uma gestação, Deus já falava da sua descendência, Deus já falava de Caim, de Abel, de Sete e de toda a posteridade de Eva. Então, antes mesmo de Eva conhecer Adão, ele já falou sobre gravidez. Antes mesmo da gente saber as promessas do Senhor para nós, ele já conhece. Deus é um Deus atemporal, então ele já conhece tudo aquilo que vai acontecer conosco lá na frente. No início aqui da live, eu falei que Deus, desde a eternidade, já sabia que cada um de vocês estariam comigo aqui essa noite. Então, existem promessas, existem coisas que Deus já proferiu, já declarou a nosso respeito, que ele já sabe que vai acontecer. Assim como Eva, né? Deus já sabia que ela ia gerar essas pessoas antes mesmo dela conhecer Adão. Então Deus, ele fala conosco sobre as nossas promessas como se elas já fossem, porque para ele elas já são. Porque para Deus, que passeia ao longo do tempo, que já conhece o futuro, ele já viu o dia de hoje na noite de ontem. Enquanto eu estava aqui estudando essa palavra, enquanto o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, ele já sabia tudo o que estaria acontecendo na noite de hoje. Então, voltando para a primeira parte do versículo de Gênesis 3,16. Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. Aumentar, tornar maior algo que já existe. Então, com ou sem pecado, havia sofrimento na gravidez. Vocês entendem que se não fosse haver sofrimento na gravidez, ele ia dizer, você vai começar a ter, a partir de agora, toda a gravidez vai ser com sofrimento. Mas não foi isso que ele falou. Ele disse, eu vou aumentar. A gente só aumenta algo que já existe, né? Agora vamos lá à descrição do que é o sofrimento, né? O sofrimento, ele é a representação psíquica da dor. É a luta constante com a própria mente. Durante a gravidez, alguns pensamentos negativos comumente acometem a mulher, né? Essa mulher que está gestando, ou ainda até mesmo as tentantes, aquelas que ainda estão tentando engravidar. Eu li alguns artigos, né, da psicologia sobre isso, sobre a questão da gravidez, sobre essa questão desses pensamentos negativos, e o que eles falam é que existe uma gangorra emocional, a mulher tá um boom de hormônios ali gerando essa vida, então os hormônios dela estão ora lá em cima, ora lá embaixo, essa variação hormonal que eles chamam de gangorra emocional. A gente entende que uma gangorra é uma pessoa lá em cima e outra lá embaixo, e depois eles trocam. Então é exatamente por isso que os psicólogos, né, tratam como uma gangorra emocional, essa variação emocional em decorrência das questões dos hormônios que estão ali funcionando para gerar esta vida. O medo do desconhecido. Tudo que a gente não conhece nos amedronta, né? E o que é mais desconhecido pra gente do que a gravidez, né? Assim, eu sou enfermeira, sou neonatologista, sou obstetriz, né? Já tô em sala de parto, eu tô até hoje em UTI. E quando eu me vi grávida, eu me vi apavorada com o desconhecido.
Porque o que estava sendo gerado dentro de mim era desconhecido, né? Eu posso conhecer a embriologia, o que se forma primeiro, tubo neural, mas o que exatamente está sendo formado ali dentro, a gente não consegue palpar, né? Então é desconhecido pra gente. Cansaço físico, porque chegou um momento, para quem já passou dessa fase, né, que a gente já não consegue mais achar posição para dormir, as pernas pesam, a gente começa a ficar inchada, então a gente começa ali o cansaço físico mesmo, né, e a dificuldade para dormir. Chega um momento, né, que o útero ele começa a aumentar tanto de tamanho que ele começa a comprimir o diafragma, então a gente tem uma dificuldade de expandir esse pulmão. Então essa restrição ali pulmonar, a gente começa a achar, não encontrar muitas posições para dormir. Então no final da gestação a gente acaba dormindo sentada, né? A gente encontra muito vídeo ali no YouTube da mulherada com o maior barrigão sentada no vaso, porque essa posição, né, a 90 graus das pernas, formando 90 graus com o corpo, acaba que é a melhor posição para as grávidas no terceiro trimestre da gestação por conta dessa compressão do útero no diafragma. Levando-se em consideração todos esses fatores que a gente conversou até agora, e que podem até se intensificar no pós-parto, né? Porque no pós-parto tudo é lindo, né, meninas? Quem já passou por esse período de pós-parto aí, ou para quem ainda está nesse período de pós-parto, é lindo a gente ter aquele nosso filho, mas a gente continua na privação de sono, né? A gente dorme no horário que o bebê dorme, a gente continua numa gangorra emocional, né? Por conta dos hormônios que ainda estão se alinhando. Então, é comum que esses pensamentos negativos, eles perdurem no pós-parto também. Então, como superá-los? Para as tentantes, é interessante essa live saber que, poxa, isso vai acontecer, mas, né, tá todo mundo por dentro de que isso vai acontecer. Para as grávidas também, né? Assim, era algo que eu me sentia às vezes muito culpada quando esses pensamentos negativos vinham, né? Existia uma palavra liberada sobre a minha vida, existia uma promessa, e mesmo assim esses pensamentos negativos vieram, né? E aí quando a gente vai conversando com outras mães, a gente vai vendo que a gente não tá sozinha. E quando a gente vem para a palavra, a gente percebe que Deus, desde Gênesis, já falava, né, que existiria esse sofrimento, né, que a gente entraria em luta com a nossa mente por conta desse desconhecido. A gente consegue acalmar um pouco mais o nosso coração. Observar esses pensamentos negativos. Pensamentos não são fatos. Pensamentos existem na nossa mente. Fatos são eventos concretos que já aconteceram. Para uma mulher grávida, né? Um pensamento negativo. E se ainda não aconteceu? O que existe de concreto é a gravidez. Existe uma vida sendo gerada dentro de você. Para uma tentante, foi liberada uma palavra sobre a sua vida, sobre descendência. Mas eu tô tentando e ainda não aconteceu. Mas eu tive uma perda gestacional. Não importa. O que é fato, foi liberada uma palavra. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. E se foi liberada uma palavra sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Independente de quantas perdas você teve, independente de há quanto tempo você está tentando, vai acontecer, né? Então, a primeira coisa, pensamentos não são fatos. Pensamentos existem na nossa mente. Eu li o TCC e vamos dar crédito a quem é de direito. O nome dela é Cristiane Linhares Ferreira. E ela fala que quando... Ela que fala, né, que os pensamentos não são fatos. E ela fala, dá alguns direcionamentos para quando esses pensamentos negativos vierem, né? Durante esse momento que você está tentando engravidar, durante a gravidez e no pós-parto também. Ela fala sobre a prática regular de mindfulness. Eu vou voltar para esse termo, tá? Uma vez que o equilíbrio emocional da mãe, no início da vida, exerce uma forte influência no apego seguro. O que a gente entende como apego seguro? Como que vai ser essa relação com o mundo desta criança. E, como eu disse, né, eu fui fazer algumas leituras a nível da psicologia, enfim, né? Toda essa construção, ela começa intraútero. Eu já sabia disso na gravidez. Para quem não é tão próximo, assim, não acompanhou, durante a minha gravidez, meu pai teve Covid. Meu pai ficou muito grave, né? Uma das conversas, assim, que a equipe médica teve com a gente foi no nível, assim, você tem noção, você consegue dimensionar o que eu tô te falando, qual é o prognóstico do seu pai, o quão reservado o prognóstico é? E eu, sim.
mas eu quero saber o que você vai fazer com isso. Porque você tinha, a equipe médica tinha parâmetros, a equipe de fisioterapia ali, para lidar com aquilo. Mas era um pulmão muito doente, né? E aí essa noite eu chorei muito, como muitas outras noites eu chorei. E eu chorava, e aí vinha na minha mente, tem uma vida sendo gerada dentro de mim. E a questão emocional do meu filho vai começar a ser construída ainda no meu ventre. Então eu chorava, desabava de chorar, né? Orava, clamava a Deus pela vida do meu pai. E quando eu conseguia me acalmar, eu botava a mão na minha barriga, antes mesmo de saber se era um menino ou era uma menina, enfim. Eu falava, filho, não tem nada a ver com você. O sofrimento da mamãe não tem nada a ver com você. A mamãe te ama, você é bem-vindo. Existe uma construção nesta casa de amor, né, de harmonia, que está sendo, tudo está sendo preparado para a sua chegada. O sofrimento da mamãe não tem nada a ver com a sua chegada, né? Eu já entendia a importância desse apego seguro de como eu ia influenciar, né, o meu filho desde a gestação. O quanto era importante ele já se sentir amado, seguro, né, protegido desde a gestação. Então, entender que o equilíbrio emocional da mãe, desde o início da vida, exerce uma forte influência nesse apego com essa criança. Agora, lembra que eu falei que eu ia voltar ao termo? Nesse TCC, a Cristiane, ela fala prática regular do mindfulness. E aí eu fui estudar um pouquinho o que é esse mindfulness. Mindfulness eles descrevem, né, como chamar a atenção para experiências internas e externas que ocorrem no momento presente. Eu olhar para a situação que está acontecendo agora. E aí, quando eu li essa descrição, né, do que é o mindfulness e de como ela traz a importância de se praticar esse mindfulness durante a gravidez, quando esses pensamentos negativos, gravidez, parto, pós-parto, né? Como que era importante essa prática do mindfulness. Eu me lembrei de Mateus 6,34, que fala assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a Bíblia já trazia pra gente a importância do mindfulness, de olhar para o hoje, de olhar para o momento de agora. O que existe agora? Agora existe uma criança sendo gerada dentro de mim. Agora a minha realidade é uma criança que nasceu, que está comigo e que precisa de cuidados, né? Contando aqui uma situação que eu vivi, uma gestante veio conversar comigo sobre uma situação de um possível diagnóstico, olha bem, um possível diagnóstico, que o médico não deu certeza, ele falou que era possível, precisava de mais alguns exames para fechar esse diagnóstico de uma doença que poderia ser incompatível com a vida, mas o diagnóstico ainda não estava fechado. E o médico nem chegou a descrever o que era aquele diagnóstico para ela. Ele só falou, pode ser isso. E aí ela veio, né, conversar comigo assim, Manu, e aí, e o que é isso? E eu sentei com ela e falei, o que você tem hoje? Aí eu fiz uma ultra, meu bebê tá batendo direitinho, tem BCF, né, o batimento do bebê cardíaco do feto, né, estavam presentes, estavam no ritmo adequado, estava tudo bem com o feto, né. Então hoje você tem uma criança crescendo dentro de você. Essa é a sua realidade hoje, essa é a sua realidade dentro de você e por fora também. E é isso que você precisa se apegar. Só para resumir bastante a história, né? Depois de alguns exames foi constatado de que aquele diagnóstico não era verdadeiro. A criança nasceu saudável e imagina se ela tivesse chegou até o ponto de falar, eu devo me apegar ou não, né, a essa criança que está sendo gerada dentro de mim. Imagina se ela tivesse tentado criar um distanciamento emocional dessa criança, uma criança viável, né? Quando na verdade o que ela tinha naquele momento era uma criança se desenvolvendo, uma criança que até então estava com um desenvolvimento dentro do esperado. Então é isso, é praticar o mindfulness, é chamar a atenção para a experiência do momento presente. Então, continuando, né? Em Mateus 6,27 diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, quando a autora do TCC, né, traz que os pensamentos negativos não são fatos e contra os pensamentos negativos
ela indica a prática do mindfulness, ela tá falando disso aqui. Do que vai te acrescentar essa preocupação? Se antever a uma situação que pode nem sequer existir, porque, como ela disse, pensamentos não são fatos. O que você tem de fato hoje? Olhe para isso hoje, para essa situação que você já vivencia hoje, que ela já existe. Não para o que pode acontecer, porque pode acontecer ou não. E lá em Salmos 37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Até aqui entendemos que a maternidade, desde a gestação, traz um sofrimento, né? Uma luta constante da nossa própria mente. E aí lembra que eu falei que, apesar de algumas versões trazerem dor e sofrimento como sinônimos, para os psicólogos, né, os psiquiatras, enfim, as definições elas são um pouco distintas. O sofrimento, como a gente trouxe lá atrás, é uma luta da mente, uma luta constante na mente, que é diferente da dor. A dor é uma manifestação física desagradável que nos coloca em alerta, não necessariamente acompanhado de sensação de angústia e aflição. Quer dizer que você pode sentir dor e não estar aflito. E aí, quando a gente caminha para a segunda parte do versículo que a gente está acompanhando aqui, o que Deus diz a Eva é: multiplicarei grandemente a tua dor na tua conceição. Em outras versões, vou aumentar o teu sofrimento na gravidez. E a segunda parte diz: com dor darás à luz a filhos. Com dor. A dor, ela vai existir no momento do parto. Isso é um fato, né? E aí, o que a gente pode constatar? Para e dói. E aí, o que a gente traz de definição da dor? Uma sensação desagradável que nos coloca em alerta. Ah, mas eu tive uma cesárea, não senti dor. Eu tive uma cesárea, né? Então eu posso falar de cadeira, né? Porque um parto normal é mais consenso, de que, existe essa dor, ok. Mas na cesárea você passa por uma hack, onde a sua barriga é cortada, onde a barriga vai ficar dolorida nesse período de pós-parto. Então, vai existir a dor também. Só que, lembrando de novo da definição do que é dor. A dor, ela é uma manifestação física desagradável que nos coloca em alerta. Ela não necessariamente precisa vir acompanhada do sofrimento. Ela não necessariamente precisa vir acompanhado de uma sensação de angústia, de aflição, né? Então, assim, os pensamentos negativos e essa sensação ruim, né, que vem à mente, existem estratégias para elas serem dribladas, né? E a Bíblia traz isso pra gente. A Bíblia, ela é o nosso roteiro, né? Pra quem crê em Deus, né? E acredito que se vocês estão aqui é porque vocês acreditam, né? E que a Bíblia seja uma verdade, né? Ele nos traz uma diretriz. A Bíblia, ela é a nossa bússola. Ela nos norteia, ela nos dá o caminho a ser seguido, né? Então, assim, em Salmos 119:50 diz assim: este é o meu cansaço o meu cansaço no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Em Cristo nós temos vida. Ele é a nossa esperança. Chegamos até aqui e até aqui Ele nos ajudou. E por que tudo isso é muito importante? Porque muitas vezes na maternidade, desde o momento que existe as tentantes que estão tentando todos os meses e aí a menstruação vem. Poxa, não foi dessa vez. Desde a gravidez, eu já estou cansada fisicamente, emocionalmente, é uma luta constante na minha mente. Até mesmo no pós-parto, poxa, foi mais uma noite que eu esperava dormir mais, né? Eu vivi muito a questão da privação de sono. Foi mais um dia que a amamentação doeu, e em mim doeu de fato, né? Mas existe uma promessa diante de tudo isso. A despeito de tudo isso, existe um Deus que diz que confie em mim porque o mais eu farei, né? E se ninguém te disse isso até hoje, você sobreviveu a todos os momentos que pareciam muito difíceis, né? Pareciam momentos insustentáveis, mas você chegou até aqui porque a mão do Senhor estava sobre a sua vida. E ela vai continuar sobre a sua vida. Às vezes durante a maternidade, né, durante alguns momentos, durante alguns dias, parece que a gente não vai dar conta. Parece que tudo está desmoronando.
parece que a gente não fez nada o dia inteiro. Às vezes chega no final do dia e eu digo assim pro meu marido, parece que eu passei o dia inteiro botando esse menino pra dormir. Meu bebê ainda tem 8 meses, então assim, ele ainda tem muitas sonecas, né, ao longo dos dias. Agora ele já tá variando entre 2 ou 3, mas quanto menor, mais sonecas, em períodos mais curtos ele tinha. Então assim, às vezes eu botava meu filho pra dormir 4 e 5 vezes ao longo do dia. Isso era cansativo, mas passou. Hoje em dia são menos sonecas, né? Nem sei bem se isso é tão bom assim. Brincadeira. Mas passou. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que já são mães, que vocês estão fazendo um bom trabalho. E para aquelas que estão tentando, vocês vão fazer um bom trabalho. E para aquelas que estão grávidas, vai correr tudo bem. A mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. E quando pensamentos negativos vierem e você se questionar, será que eu vou ser capaz disso? Será que é possível? Será que eu vou dar conta? Né? Essa semana eu conversei com uma pessoa e essa pessoa falou assim, só hoje eu já devo ter chorado umas 10 vezes. Essa pessoa tem um bebê pequeno, né? E isso é real. Essa insegurança, ela é legítima, mas vai dar certo. Deu certo comigo. E o Senhor me guardou até aqui. E Ele vai te guardar também, sabe? A rede de apoio na maternidade é algo muito importante, assim, né? Eu lembro que no início da minha maternidade existiam algumas pessoas, assim, que me mandavam mensagem: Manu, como é que você tá? Manu, vai passar, sabe? Parece uma coisa boba, mas faz muita diferença. Imagina que você tá vivendo um momento intenso de privação de sono. Pra mim, a privação de sono, a questão da amamentação foram as coisas mais difíceis, assim, do início da maternidade. Alguém me mandar uma mensagem e dizer, vai passar. Eu passei por isso também. E tá tudo bem se sentir impotente. E tá tudo bem achar que você não vai dar conta. Mas você está dando conta, sabe? E eu, quando terminei de escrever, né, tudo isso, assim, eu falei, Senhor, mas eu tinha tantas outras coisas pra falar, eu acho que sobre a maternidade eu vivi tantas coisas mais intensas. Claro que o medo foi muito intenso, né? É claro que a insegurança foi muito intensa. A questão do apego seguro foi uma coisa difícil pra mim, assim, né? Enquanto neonatologista, assim, né? Enquanto obstetriz, eu olhava e eu falava pro meu marido assim, cara, até 12 semanas a coisa é um pouco tênue, assim, né? A gente nem sei se a gente conta pra todo mundo, se a gente vive naquele momento da nossa bolha, mas eu não conseguia, né? Na verdade, as pessoas mais próximas eu precisei contar, né? Não teve esse de meio apego, é apego intenso, sabe? E eu vivi esse apego seguro e intenso desde o início. Manu, foi tudo como você planejou? Claro que não. Claro que não. Tiveram uma série de percalços aí, de contratempos, de coisas que eu não poderia me antever. E é por isso que a palavra de Deus diz pra gente, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? Porque... E o mais ele fará. Porque ele também fala que a gente não vai conseguir acrescentar, né? Como a gente leu lá em Mateus. A gente não vai conseguir acrescentar nenhuma hora que seja o nosso dia. Então, assim, eu tentei me antecipar a N coisas. Eu sou super a favor da amamentação. Quem me conhece muito de perto, né, sabe que eu já trabalhei com isso, né? Ajudando mães a amamentarem, aquela coisa linda da amamentação, beber um peitinho, aquela coisa. Mas, enquanto eu tava fazendo a lista do enxoval, comprei não vou falar o nome da fórmula, mas comprei uma fórmula. Pra uma situação de que vai que meu colostro não desce. Vai que eu queria muito uma parto normal, mas acabou que eu tive uma cesárea de urgência, né? Tive, como eu falei, um contratempo. Se vocês quiserem, em algum momento eu até conto, dou meu testemunho, não somente da gravidez, como do parto também. Foi um testemunho, assim... Eu entendo que os testemunhos, eles edificam a vida de outras pessoas. Eles edificam a fé de outras pessoas. Quando eu conto o que Deus fez na minha vida, eu tô dizendo pra você, eu não acredito num Deus lá de Isaac e de Jacó apenas. Eu acredito num Deus que faz hoje, porque Ele fez na minha vida. Deus foi fiel na minha vida. Ele me deu uma promessa num monte com uma amiga muito querida, né? Ele liberou essa palavra sobre a minha vida, que me daria um filho. Durante a minha gravidez,
a mãe de uma amiga veio aqui em casa, porque várias coisas estavam acontecendo, e ela falou, vai ser um parto difícil, mas Deus estará com você. E tudo, nos mínimos detalhes que ela narrou, aconteceu. Então, quando eu digo tudo isso, quando eu conto esses testemunhos, eu tô dizendo pra você assim, ele fez na minha vida e eu não sou mais do que você. Ele não me ama mais do que ama você, né? Tá bom, Gleice, eu vou marcar uma live pra contar os testemunhos do parto, da gravidez. Eu tô dizendo que esse mesmo Deus que zelou e cuidou da minha vida e da vida do meu filho, ele zela e guarda a tua vida e a vida do teu filho. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão grávidas, né? E a palavra de Deus sobre a tua vida hoje é essa. Você pode ter medo do que vai acontecer. Tá tudo bem sentir medo, nós somos humanos. Mas existe um Deus que te guarda, que te protege. E é nesse lugar seguro que Ele quer te deixar. Nele, na presença dEle. Eu fiz um vídeo hoje no TikTok, mas o áudio por alguma razão não saiu, né? Eu tava aqui montando um trabalho, fazendo uma encomenda de crochê. E eu liguei o ventilador, abri a janela, criei um ambiente super fresco pro meu filho lá no quartinho dele, com um monte de brinquedo. E sentei na sala, na cadeira, super quente, porque eu só tenho um ventilador no chão aqui, né? E o ventilador estava virado pro meu filho. E eu tava aqui num calor. E aí eu filmei meu filho lá no quarto brincando. Em algum momento ele se deu conta de que eu não estava com ele. E aí ele saiu lá do quarto e veio ficar agarrado na minha perna. E aí o Espírito Santo falou comigo. Sabe quando a minha palavra eu digo, sei de que nós devemos ser como crianças? É por isso, a criança quando ela ama, ela quer estar perto. A criança quando ama, ela não quer saber do conforto. Ele poderia continuar no conforto do quartinho dele, fresquinho, com um monte de brinquedos, mas aquele mundo de brinquedos para ele não era mais interessante do que estar na presença da mãe dele. Então o meu convite hoje para vocês é, ainda que os pensamentos ruins venham, ainda que venha o sofrimento, né? A questão da mente ali, na sua mente dizendo que você não vai dar conta, de que você não é suficiente, se resguarde em Deus. Existe um pai protetor que te ama, que tem ciúmes de você. Esteja na presença dele, porque mesmo um mundo de brinquedos, mesmo um lugar fresco, mesmo um lugar aparentemente confortável, nunca vai ser tão bom quanto estar na presença do teu pai, quanto estar na presença daquele que te guarda, quanto estar na presença daquele que desde a eternidade sonhou com você. Eu assisti uma pregação, né, sobre esse momento aqui que a gente leu, né, sobre Gênesis, né, quando Adão e Eva pecam e tudo, e foi o pastor da Lagoinha de Miami, o André, que falou, esse pastor André que falou isso. Ele falou assim, por que Deus aqui não... Só tinha Adão e Eva, né? Ele podia simplesmente, vou encerrar daqui mesmo. Porque quando ele olhou para Adão e para Eva, ele viu toda a descendência de Adão e Eva. Quando Deus olhou para Adão e Eva, ele viu você. E foi por conta de você que ele não destruiu Adão e Eva. Porque ele já conhecia você, ele já te amava. Sabe esse filho que está aí no teu ventre, que você ainda não viu, mas que você já ama? É assim. Deus já nos amava antes mesmo da gente existir. Porque ele já sabia da nossa existência. Ele já sabia que eu carregaria um pedacinho do DNA dele, que eu seria feita a imagem e semelhança dele. Então é esse Deus amoroso que te convida a lançar sobre ele toda a sua preocupação, a lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Né? A maternidade, ela traz isso, ela aflora todas essas dúvidas, essas incertezas, ela aflora na gente essa sensação de, cara, eu não tenho controle de nada, né? E não tem mesmo, né? A gente não pode controlar esse bebê que está sendo gerado aqui. A cor do olhinho, vou clicar aqui, né, como um aplicativo, vou escolher ali a cor dos olhos. Mas existe alguém que sabe muito mais sobre o ser humano, porque foi ele que o criou, foi ele que o projetou. E é essa pessoa que está cuidando do seu bebê. Seja ele já na sua barriga, seja ele apenas uma promessa, ou seja ele uma criança que está correndo pela sua casa, ou que nesse momento está nos seus braços. Foi ele que sonhou, foi ele que projetou essa criança. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Foi o que eu falei com vocês. Assim, eu tinha um monte de outras coisas para falar, né? Mas enquanto eu abri a Bíblia, o Espírito Santo foi conversando comigo sobre esses pensamentos, né? Sobre essas dúvidas, sobre essas inseguranças que a maternidade traz, né?
E é isso. Essa live vai ficar disponível por 24 horas. A próxima live eu vou tentar fazer no YouTube, porque aí dá pra baixar, né? Meu marido tá tentando gerenciar isso, porque é ele que entende dessas coisas de tecnologia. Eu quis fazer essa primeira live aqui no Instagram para ter uma maior interação com vocês, né? Para que vocês tivessem espaço de escrever, de falar, né? Consegui ler, assim, algumas pessoas que estavam entrando. Então, se vocês quiserem escrever alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu tô conseguindo ler, né, algumas coisinhas. Eu vou tentar para semana que vem preparar o testemunho, né, do parto e da gestação do bebê Julian, com as grandes coisas que o Senhor fez desde o momento que ele liberou uma palavra profética, né, sobre a minha gestação. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem que seria algo realmente difícil. Mas é isso, né? Se ninguém te disse hoje, você está sendo uma mãe incrível. E a Ingrid acabou de entrar. Eu falei um pouquinho de você, tia Ingrid aqui, que me mandava mensagens. A Ingrid que acabou de entrar foi uma dessas pessoas que me mandava mensagem, né? Tia Manu, como é que você tá? Tia Manu vai passar. Tia Manu vai dar certo. Se você... tem alguns homens aqui, né, na live. Se você não pode gerar no seu útero, né, mas você... Ou se você ainda não é grávida, se você não é tentante, mas você conhece uma mulher que está passando por esse período, ou de estar tentando, ou de estar gerando alguém, ou acabou de parir alguém, seja o que a Ingrid foi na minha vida, né? Eu acredito que Deus usa pessoas para nos... Tá bom, Andressa, eu vou tatear alguma coisa aqui, pedir algum direcionamento do Espírito Santo sobre essas circunstâncias difíceis aí. Que você seja essa pessoa na vida de alguém, né? Eu entendo que a importância da rede de apoio, eu entendo a importância dessas palavras sobre a vida de outras pessoas. E uma outra coisa muito, muito, muito importante que eu aprendi um dia desses, que eu ouvi e eu carreguei isso pra minha vida. Eu ouvi da preleitora Ariane Marques, ela é uma sexóloga cristã, não tem nada a ver com o contexto do que a gente vai falar, né? Mas ela falou assim, palavras são sementes, e sementes crescem se você alimentar. Então, que as palavras que saiam da sua boca para essas mulheres que te rodeiam sejam sementes de frutos bons, sabe? Se você tiver que liberar uma semente sobre a vida de alguém, que seja, vai dar certo. Como a Ingrid foi essa como é que é o nome da pessoa que planta, gente? Esqueci. Mas enfim, ela foi essa pessoa que liberou essa semente sobre a minha vida, de que ia dar certo. Né? Ela foi uma das, na verdade tiveram outras, mas é porque ela tá aqui. E eu acredito também no conceito de honra, né? A gente deve honrar aqueles que nos honraram. Então eu precisava fazer, se ela tá aqui, eu preciso demonstrar publicamente o quanto isso foi importante na minha vida. Semeadora, isso, ela foi uma semeadora na minha vida. Ela semeou palavras de que eu seria capaz. No momento que eu estava aos prontos, eu não vou dar conta, meu peito tá saindo sangue, em vez de sair leite, primeiro sai sangue, depois sai leite. Você vai dar conta, né? Vai dar certo. Foi difícil, algumas outras pessoas pontuaram essa questão da amamentação. Foi difícil pra mim e eu dei conta, e se você quiser você vai dar conta também, porque eu entendo que a amamentação ela é uma escolha primeiro da mulher e demanda uma rede de apoio, né, muito, muito grande, né? Amamentar não é uma escolha individual da mulher que está da lactante, né? Não é. Às vezes a gente tem essa visão, né, de que ela não quis amamentar. De repente ela quis amamentar, mas ela não teve uma estrutura favorável, né? Seja biológica, seja psicológica, seja sociológica. A rede de apoio dela, ela não contou com uma rede de apoio que estruturasse essa amamentação, tá? A amamentação é uma coisa assim que meu coração continua ardendo desde antes da minha gravidez. Eu já gostava muito de falar de amamentação, né? Dava palestra, dava consultoria e ajudar mulheres em casa a amamentar. Talvez por isso um pouco da minha frustração de cara, eu não consegui amamentar, eu precisei de uma consultora. Felizmente, assim, eu pude contar com a Cecília, né? Eu falei com a fonoaudióloga Joyce, assim, queridíssima, que me indicou a Cecília. Eu precisei de apoio. Eu com todo o meu conhecimento teórico, né?
ajudando mães a amamentarem, eu precisei de apoio também. Então, que você seja esse instrumento também na vida de outras pessoas. Ah, Manu, mas eu não sei muito bem o que fazer. Existem várias coisas que você pode fazer para uma mulher recém-parida, por exemplo. Leva uma case com marmitinhas para ela. Gente, cozinhar é uma coisa difícil dessa no pós-parto, tá? A mãe do meu... Ai, a Cecília, acabei de falar dela. Cecília, acabei de falar de você, que você foi uma pessoa muito importante como rede de apoio na minha amamentação. Né? Eu tenho vontade de falar mais sobre a amamentação. Acho que a amamentação é um tópico que merece uma live à parte, né? Mas, assim, leva uma case de comidas prontas para essa mãe, né? É muito difícil cozinhar no pós-parto. Uma criança demanda muito da gente. A gente está sendo sugada, a gente está alimentando uma outra vida. E às vezes não sobra tempo de fato pra gente comer. Quantas vezes meu marido colocou comida no prato pra mim, eu estava com o bebê no peito e meu marido com a colher me alimentando, né? Porque eu não tinha condições nem de fazer isso. Então, assim, são algumas dicas de como você pode ser rede de apoio na vida dessas mulheres, né? Leve uma case de comidas congeladas que ela possa simplesmente colocar ali no congelador, né? Eu já falei, né? Seja uma semeadora libere palavras que vão gerar frutos frondosos sobre a vida dessas mulheres. Seja uma rede de apoio prática, né? Se prontifique a levar uma comida para essa mulher, no pós-parto, né, agora falando. Se prontifique a passar uma vassoura na casa, se prontifique a estar presente, se prontifique a ouvir. Muitas vezes, uma tentante, eu vivi muito de perto isso com uma pessoa muito querida. Todo mês ela chegava triste num determinado período, assim, né, para trabalhar. E eu já sabia que tinha sido o período que a menstruação dela tinha vindo. Que, mais uma vez, ela estava vivendo aquela sensação de frustração, de, poxa, não foi esse mês, né? E ela não precisava verbalizar isso, mas, de alguma forma, eu tentava me colocar ali como rede de apoio para essa mulher, né? Então, assim... A Jamile colocou aqui, né, da vez que eu fui socorrer, que ela precisava tomar um banho. Gente, meu filho grande já agora, tá? No ano novo eu passei 8 dias sem lavar a cabeça. 8 dias. Porque meu filho teve uma série de questões aí, que ficou agarrado no peito, não queria comida, enfim. Ele tá tendo esse período, uns 4 dias e meio enjoado, tá querendo fruta, tá querendo comida de sal. Meu filho come comida sem sal, mas esse é um tópico à parte. Mas só tá querendo as frutas. E aí com 8 dias eu falei pro meu marido, eu preciso lavar a cabeça. E aí ele, tá bom, amor, vai tomar seu banho, sabe? É isso, ser rede de apoio na prática isso aí, sabe? É você ouvir. Quando uma mulher diz que tá difícil, seja porque ela tá tentando e não tá conseguindo, seja porque ela tá gerando uma vida e ela tá cheia de inseguranças, ou seja porque ela já pariu e não tá conseguindo fazer uma série de coisas, ela não tá dizendo que ela tá cansada de ser mãe. Ela tá dizendo que ela tá cansada. Ela não tá dizendo pra você que ela tá desistindo da maternidade. Ela tá dizendo que ela tá cansada. E a rede de apoio tá aqui pra dizer que tá tudo bem estar cansada. Que você é um ser humano, né? Que seja você tentante, seja você uma gesta, ou seja você uma recém-mãe, você continua sendo um ser humano. Você não adquiriu superpoderes de nunca mais ficar cansada, né? A palavra de Deus nos diz que ele renovaria nossas forças, né? Em algumas situações, né? Mas... Se as forças precisam ser renovadas, é porque essas forças elas vão ser esgotadas em alguns momentos, né? Que a gente possa ser essa rede para essas mulheres. Eu consegui dar alguns exemplos aqui de como ser rede. Tem o seu telefone disponível para essa tentante, gestante, recém-mãe, para ouvi-la. O simples fato de ouvir. Gente, quantas vezes eu mandei mensagem para o pediatra do meu filho... Marcela, eu já sei que é isso, mas tá acontecendo isso, eu já sei que a conduta é essa, ela é isso mesmo. Eu já sabia, eu só precisava que ela reforçasse, porque a insegurança ela vem. É muito diferente quando a gente tá cuidando de um bebê que é de outra pessoa e quando a gente cuida de um bebê que é nosso. Né? Muitas pessoas falavam isso pra mim assim, pra você vai ser muito tranquilo, você vai tirar de letra, você cuida de filho de um monte de gente, né? Não foi tranquilo. Não está sendo super tranquilo. Eu tenho inseguranças, eu tenho dúvidas até hoje, né? Manu, você vai tirar de letra o parto? Com certeza, tirar de letra. Já estou em sala de parto, já vivi situações bem inusitadas no parto normal, inclusive, né? Umas coisas assim, diferentes. Já.
mas no meu era diferente, né? Muito diferente, muito mesmo, assim. Algumas pessoas até perguntaram assim, você se sentiu frustrada quando você passou pela cesárea? Porque as pessoas mais próximas conheciam o meu desejo intenso de passar por um parto normal, né? E eu não. Eu entendo a cesárea como a minha cesárea, tá, gente? Eu não tô falando em geral, tô falando da minha experiência agora. Eu entendo que a minha cesárea, ela foi necessária para salvar a vida do meu filho. E tá tudo bem. Eu não fiquei frustrada com isso, de forma alguma. Mesmo porque, foi aquilo que eu disse lá atrás, né? Já havia uma palavra que tinha sido liberada de que o meu parto seria um parto difícil, que existiram intercorrências, mas que a despeito disso, eu não viria para casa sozinha. Eu viria para casa com meu filho nos braços. Então, quando tudo estava acontecendo, todo aquele burburinho estava acontecendo, uma situação específica, eu não vou dar spoiler, né? Já que vocês pediram para montar uma live sobre esse meu testemunho, uma situação específica virou a chave e me trouxe à memória tudo aquilo que a mãe da minha amiga tinha dito que ia acontecer no meu parto. E aí veio à minha memória que Deus já havia me dito o que ia acontecer. Ele já havia preparado o meu coração para aquele momento difícil. E a caminhada com Deus é isso. Não quer dizer que você não vai ter momentos difíceis. Quer dizer que Ele vai te sustentar em todos esses momentos difíceis. De que Ele vai estar com você em todos os momentos difíceis, né? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Eu já vi... E aí, realmente, eu não vou lembrar quem foi que me falou isso, né? Eu zerei o jogo. Eu joguei e agora eu posso jogar com você porque eu já conheço as etapas do jogo, né? É isso. Não quer dizer que você não vai ter momentos difíceis nessa jornada aí da maternidade, né? Ainda vão vir muitas dúvidas, eu ainda sou super insegura com um monte de coisa, né? As pessoas falam, você é insegura? Eu sou super insegura, gente, super, mas muito, muito, muito segura mesmo, com um monte de coisa, e acredito que a cada dia vai vir uma insegurança nova, porque a cada dia do desenvolvimento de uma criança vem uma etapa nova, e com uma etapa nova vem questões novas, desafios novos a serem vencidos. E é assim a nossa vida, né? Desde a época que você está tentando gerar uma vida até o momento que você consegue gerar essa vida, né? Até o momento que você pare essa vida e aí nunca mais a sua preocupação vai acabar. Ela só vai mudar. Tá bom, Cecília, um beijo, né? A Cecília foi a consultora de amamentação que veio aqui, fez um laserzinho lá no meu petinho, na minha filha do operatório, porque o negócio ficou bem estreito aqui, né? Foi rede de apoio pra mim. Uma rede de apoio profissional? Foi, mas foi rede de apoio também, né? Então, seja rede também na vida de outras mulheres, né? Semeie e seja rede. Muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Depois me deem um feedback, pontuem algumas coisas aí, de que dei alguns toques, né? A ideia de fazer aqui no Instagram era justamente ter essa interação com vocês, ter essa troca, que eu acho muito importante. Senão a gente fica aqui falando sozinho e é bem estranho falar olhando pro celular quando não tem ninguém aqui, mas na verdade tem um monte de gente aí, né? É um pouquinho estranho. Eu tô um pouco assim ainda, não parece não, mas eu tô um pouquinho nervosa. Obrigada pela participação de vocês, que o Senhor os abençoe, que eu tenha sido uma semeadora, como a Clara trouxe a palavra para mim, Clarinha. Que eu tenha sido uma semeadora de palavras que venham a frutificar no coração de vocês e que quando o dia mal vier, porque ele vai vir, vem para todo mundo, né? Quando o dia mal vier, quando os pensamentos ruins vierem, palavras que foram liberadas essa noite venham à memória e que vocês, assim como a Bíblia nos fala, tragam à memória aquilo que te traz esperança, né? Que hoje tenham saído daqui palavras de esperança, palavras de vida, porque esse é o convite de Jesus, né? Quando ele convida a gente a apresentar a Cristo para as outras pessoas, é por isso, é porque eu provei um amor tão bom, um amor que me supre todos os dias, que eu quero mostrar esse amor para vocês também, né? Esse amor que tem dias que eu não tô tão bem, hoje foi um dia que eu não tava meio brocochô com umas situações aí, eu tava meio assim, falei com a meu marido, não tá muito bem não. Mas eu orei, eu falei, Senhor, eu já me comprometi. O Senhor colocou no meu coração coisas a serem ditas para pessoas essa noite e eu preciso derramar isso sobre a vida de pessoas. E agora Ele tá aqui comigo e tudo correu bem, né? Deus abençoe vocês, obrigada pela companhia de vocês e até semana que vem eu vou divulgar aqui o horário, né? Tudo direitinho. Vou contar o testemunho, né? Já que vocês pediram. E é isso. E mandem nas caixinhas
de texto, de mensagem, né, do Insta também, temas para as próximas lives pra gente ir estudando junto. Um beijo e fiquem com Jesus.